Olá, meus queridos inscritos do canal Falando de Direito, como é que vocês estão? Hoje, 4 de setembro de 2024, o tempo voa, o tempo passa muito rápido, é impressionante, já estamos indo para os finalmente do ano de 2024 e a revisão da vida toda. Cadê? Cadê os resultados que nós estávamos esperando? Eu confesso para vocês aqui, eu confesso que lá em 2019 eu já achava que a revisão da vida toda ela ia se dar por encerrada, trânsito em julgado, já ia parar lá no STJ, mas não foi o que se verificou no curso do processo. Aí nós tivemos todos os percalços, todos os atrapalhos, toda a confusão da revisão da vida toda. Ô, Dias Toffoli, por que, Dias Toffoli, você foi receber esse recurso extraordinário do STF? É impressionante porque você reconheceu repercussão constitucional do tema 999. Lembrando que antes era o tema 999, depois virou o tema 1102, que trata da revisão da vida toda. Mas enfim, são coisas que acontecem, não são situações desejáveis, evidentemente. Já estão cansados, nós estamos cansados de saber que é de direito de todos os trabalhadores que contribuíram antes de 1994, que esses valores sejam computados. Mas o que eu quero tratar aqui com vocês? Eu quero tratar uma situação que chamou muita atenção, que ela não é, de certa forma, habitual, não era esperada, meio que soou, não sei se vocês têm o mesmo sentimento do que eu, mas soou meio que uma afronta ali ao ministro Alexandre de Moraes. Ali no julgamento virtual dos embargos de declaração das ADIs 2110, 2111, o que aconteceu? Por que raios? Por que raios? Aqui eu quero conversar com vocês. Por que raios? O ministro Gilmar Mendes, ele antecipou o seu voto. Vamos entender por que ele antecipou. Qual que é a estratégia? O que está por detrás? Alguns até ousam falar, dizem que foi um voto meio que ameaçador. Ameaçador. Será que realmente ele tentou ameaçar? Será que foi um voto que tem um certo desespero ali de uma possibilidade de uma eventual reversão? É isso que nós vamos entender aqui. E eu vou colocar aqui na tela para vocês, para nós podermos acompanharmos juntos aqui na tela do STF. Deixa eu só puxar a minha... voltar aqui, só um minutinho. Deixa eu só tirar a minha tela aqui do lado para não atrapalhar a visibilidade de vocês. Agora sim, nós temos ali os votos que foram já se manifestaram no ambiente virtual. Lembrando que esses embargos de declaração que tratam das ADIs 2110, 2111, foram iniciadas no ambiente virtual, tá? E acredita-se, com base no julgamento ali do mérito dessas ADIs, que os efeitos são cogentes. O que significa cogentes? Que eles influenciam, que tem repercussão direta no tema 1102 da revisão da vida toda. E aqui vocês podem ver. Então, nós temos votos aqui na tela, do meu lado esquerdo, direito, tanto faz, depende do ponto de vista de onde você está. Desse lado aqui, vocês estão acompanhando que tem os ministros, nossos queridos e nem tão queridos assim ministros, que já manifestaram o seu voto em acompanhamento ao ministro Nunes Marques. Aqui os votos, vocês podem observar, ministro Cristiano Zanin, carrasco. Que carrasco, hein, ministro? Que ministro complicado aí para a revisão da vida toda. Surpresa extremamente desagradável. Desagradável o voto dele, né? Alguns, vocês têm que respeitar o posicionamento. Sim, quando há divergências de entendimento pautados no direito, na lógica, na fundamentação, beleza. Aí a gente tem que manifestar realmente um respeito, mas não decisões teratológicas, decisões fundamentadas em aspectos políticos que meio que foram forjadas, foram formadas para legitimar um golpe na revisão da vida toda. E aqui nós temos o ministro Cristiano Zanin. O primeiro voto já era
de se esperar, né? Lembrando, e nunca é demais lembrar que ele foi advogado quem? Do atual presidente né? Que presidente está decepcionando e muito os direitos sociais. Ele que se, né, alegava defensor dos trabalhadores, está sendo realmente, é uma gestão, é um presidencialismo, um governo para os menos favorecidos? É isso mesmo? Eu acho que não. Não é algo que está acontecendo na realidade. E aqui nós temos o ministro Cristiano Zanin. Voto, previsível. Flávio Dino, que decepção, Flávio Dino, que decepção. Você que aí veio de toda uma história da magistratura, que sinalizava um posicionamento mais favorável aos direitos sociais. Que decepção, que decepção. Flávio Dino aí realmente foi uma surpresa muito desagradável. Carmen Lúcia, o próximo voto é uma. Até agora eu não entendo. Eu não entendo o que aconteceu. A única remanescente do grupo feminino, representante de todas as mulheres do Brasil, ministra Carmen Lúcia, por que você decidiu contrariamente aquilo que você já estava acompanhando? Os votos sempre foram alinhados à defesa do aposentado, aos interesses sociais dos vulneráveis, dos hipossuficientes, daquelas pessoas que precisavam realmente ter reconhecido algo que não é absurdo, é de direito. Então, o que aconteceu? Qual que é a ideia? O que está sendo costurado, arquitetado nos bastidores ali do STF? É uma surpresa muito desagradável esse voto da ministra, talvez por ela se sentir isolada ali naquela composição masculina, ela se deixou-se influenciar, infelizmente. E aqui chegamos no ponto aonde eu quero tratar aqui com vocês, chegamos no ponto nefrálgico. O ponto nefrálgico é o voto do ministro Gilmar Mendes. Vejam que esse voto aqui não aparece na lógica, na distribuição, mas esse voto aqui, ele foi posterior ao pedido de destaque do ministro Alexandre de Moraes. O que aconteceu? Por que ele antecipou? Antecipou por quê? Aqui anulou tudo. Se vocês não sabem, eu vou explicar aqui. Quando ocorre o pedido de destaque nada mais é do que a retirada do julgamento naquele plenário virtual para o plenário físico. E esse pedido de destaque zera tudo, começa tudo do zero. O início do julgamento, os votos são desprezados, todos aqueles que foram colocados ali por ocasião do plenário virtual. Mas mesmo assim ele quis antecipar o voto dele. Por quê? O que ele está querendo sinalizar? Ele está querendo sinalizar a quem? É isso que nós devemos pensar. Isso que nós devemos pensar. Para quem que ele está dando um oi? Aqui, ó, eu já antecipei meu voto. Vocês podem até levar o julgamento para o plenário físico, mas eu já adiantei. Quem é Gilmar Mendes? Gilmar Mendes foi um advogado-geral da União. Advogado-geral da União. Ele sempre defendeu os interesses do governo em detrimento do interesse dos direitos sociais da população. Ele sempre olhou os interesses do Estado. Então, toda a sua construção teórica, toda a sua bagagem jurídica, nós não podemos aqui ser inocentes e falar, não, que o Gilmar Mendes, ele não sabe o que ele está falando. Ele sabe sim. Ele é um professor de direito constitucional, escreveu livros e livros sobre direito constitucional, então ele conhece a nossa Constituição. Nós não podemos aqui, então, chegar e falar, não, ele foi induzido, ele foi inocente nesse seu voto antecipado. Não, ele sabe muito bem, ele está sinalizando ali para um grupo seleto que está ali influenciando um lobby jurídico realmente que está ocorrendo nos bastidores do STF. E esse voto, ele tenta dar a impressão, vejam aqui, vejam se o meu raciocínio, se a minha lógica, ela não está deturpada. Me parece que esse voto foi uma tentativa de amedrontar a outra parte, os autores do processo. No caso aqui, como é a ADI,
2110, 2111, entendam que é um julgamento que ele está confrontando diretamente a revisão da vida toda. Então, quando eu falo o autor do processo, não é o autor especificamente dessa ADI, né? Que é da ADI aqui, os embargantes, é a Confederação Nacional dos Metalúrgicos, Então, não são os aposentados que estão à frente desse processo. Mas como tem efeitos diretos na revisão da vida toda, então eu coloco como autor aqui os aposentados. Por que ele quer amedrontar? Por que ele quer amedrontar? O que ele está querendo insinuar com essa antecipação de votos? É uma questão de orgulho, de vaidade, né, que está ocorrendo ali nos bastidores? Nós sabemos, o ministro do STF, alguns pensam que são deuses, outros têm convicção plena, certeza plena de que eles de fato são deuses. Então, esse caso aqui é um problema muito sério, confrontos, essas guerras, esses debates mais acalorados acabam inflamando os ânimos. E eles são muito orgulhosos. Tem ministros que não tem problema nenhum alterar o seu voto. Ele percebe, reconhece. Não, eu pensava dessa forma e agora, tendo em vista outras informações que não me foram disponibilizadas na época, agora eu tenho acesso a essas informações e eu vou mudar o meu voto. Não tem problema nenhum mudar o pensamento. Mas esses ministros, eles não gostam de mudar, eles não gostam de ser confrontados nos seus votos. Agora, quando é para agradar o interesse do Estado, aí sim, eles fazem questão de amedrontar. Então aqui é meio que um voto terrorista, né? Ad terrorum, apelo ao medo, é tentar desestabilizar toda uma expectativa que seria favorável ao julgamento da revisão da vida toda. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Vocês também têm esse sentimento? Mas não se preocupem. Nós temos aqui a figura do ministro Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes é um grande defensor da revisão da vida toda. Ele percebendo o caminho para onde estava indo o julgamento, ele já de pronto, ele já pediu o destaque e vai reiniciar. Vocês estão gostando dessa reflexão? Faz sentido? Vocês gostam do meu vídeo? Dos meus vídeos, aliás? Se você está chegando agora pela primeira vez, me conhecendo, gostou desse conteúdo, esse conteúdo faz sentido, enriquece a sua manhã, o seu dia, já se inscreve aqui no canal, não perca essa oportunidade, porque se você deixar de se inscrever, você vai esquecer e você vai me perder no canal, não vai talvez encontrar os meus vídeos. Mas eu vejo que tem muitas pessoas que acessam para visualizar e acabam não se inscrevendo e perdendo a oportunidade de fazer parte da família, dessa família falando de direito. E já deixa o seu like, o seu gostei. Muitos visualizam, poucos contribuem com o seu like. O like é importante, não é para mim, é para que esse vídeo seja cada vez mais veiculado, o assunto, o tema da revisão da vida toda seja conhecido por todas as pessoas, pela mídia inclusive. Queira ou não queira, esses ministros, em que pese eles se acham deuses, eles tenham certeza, alguns têm certeza que são deuses, eles se influenciam, queira ou não queira, eles dizem que não, mas pela opinião pública, porque a opinião pública, eu vou falar para vocês aqui, influencia no voto, no voto. Então, a manutenção dessa cúpula no governo, ela depende do quê? Do voto. E o voto, ele é formado com base na opinião pública. E esse vídeo, ele tem também essa intenção de formar opinião pública. Então, já deixem o seu like, o seu gostei. Ativem o sininho, porque se vocês não ativarem o sininho, o YouTube, às vezes, ele não vai recomendar o vídeo. Eu posso falar de um outro vídeo, de um outro assunto que não é sobre a revisão da vida toda, necessariamente não é sobre a revisão da vida toda, mas ele vai ter repercussão, às vezes ele pode contribuir em outro aspecto na sua vida. Por exemplo, isenção de imposto de renda para pessoas portadoras de doença grave. Então esse vídeo, provavelmente o YouTube ele não vai entender nos seus algoritmos que são frios, matemáticos, não tem esse apelo, essa sensibilidade, ele vai entender que esse vídeo talvez não seja relevante, mas ele pode fazer a diferença, até dobrar
o seu benefício, até dobrar o seu benefício. Então ative o sininho e compartilhe. Compartilhe esse vídeo, mas não tenha medo de compartilhar. Compartilhe nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, seja qual for, para que esse conteúdo tome cada vez maior repercussão. E nos veremos no próximo vídeo. Até mais!